Bom dia a todos os professores de todas as unidades escolares jurisdicionada à Diretoria de Ensino de Itapeva. Sejam todos muito bem-vindos à ATPC da semana de 23 a 25 de novembro. Esta semana será uma formação bem específica sobre o novo ensino médio, sobre os itinerários formativos, que é um conjunto de formações, que faz parte de um conjunto de formações que começou lá no início do mês, ofertado pela SEDUC, num sistema de cascateamento, que nós já fizemos a formação interna da diretoria, essa formação foi passada para os PCs, coordenadores das unidades escolares, e agora, nessa semana, essa formação, então, está chegando até vocês, para o desdobramento dessa pauta e esclarecer aí as eventuais dúvidas que tenham em relação à estrutura do novo ensino médio, como que são esses itinerários formativos, como que eles serão trabalhados nas unidades escolares. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa formação. Nós vamos iniciar agora com uma dinâmica de aquecimento, que o novo ensino médio ele traz para a gente a questão do novo, do diferente. Então, essa dinâmica de aquecimento que eu vou propor a vocês é um vale sobremesa. E este vale sobremesa é uma sobremesa diferente. Como ele é um vale também surpresa. Imagine que após uma refeição, num restaurante, vocês recebem, então, esse bônus, este vale sobremesa, do qual vocês não sabem o que é. Recebem como brinde. Então, vocês recebem de brinde um pudim com calda de jiló. É isso mesmo. Está aí na mesa de vocês. Pensem agora, no início dessa formação, o que vocês fariam com essa sobremesa? Qual que é a sensação? Olha, eu até engoli, só de pensar na calda de jiló. Pense qual seria a sensação de cada um ao receber esse vale sobremesa. Então, neste momento agora, essa formação está sendo gravada, eu quero fazer essa dinâmica aqui com a minha amiga de trabalho, Jaqueline. Jaqueline, você acaba de receber essa sobremesa. Qual que é a sua sensação em relação a ela? Josi, que belo presente, né? Não sei nem te dizer. O pudim eu amo, mas o jiló eu confesso que eu nunca experimentei o jiló. É complicado. Essa mistura. Você concorda com a sobremesa que recebeu, Jaque? Então, não concordo, eu acho. Poderia vir separado. E agora, como que foi você ter a noção de não poder ter opção de escolha? Você recebeu esse vale e esse brinde e você não teve opção de escolher. É isso, é esse pudim com calda de jiló e é para você, Jaque, com carinho. Então, carinho eu não sei, né? Eu vou ter que ter essa aceitação. Eu acho assim, eu aceitaria, porém eu acho que não concordaria, né? Foi imposto, vamos dizer assim. De início. Esse é meu sentimento. E o que significa para você poder escolher, ter essa possibilidade? Poder escolher, eu acho que é muito bom, né? A gente ter essa possibilidade de escolha é você ter a opção de dominar aquilo que você. No exemplo da sobremesa, eu acredito assim, eu optaria por aquilo que eu mais gosto, né? Não optaria pelo jiló. Então aí você descartaria e ficaria só com o pudim. Isso, se eu tivesse essa opção, sim. Pediria que tirassem a calda de jiló. Com certeza. É exatamente isso que é a proposta para esse início de formação, para que vocês façam aí nas unidades escolares de vocês esta reflexão. Que este vale sobremesa, nós pode fazer uma analogia com os itinerários formativos, né? Que esta sobremesa que veio de brinde para a gente, que veio a mais, esse diferencial no novo ensino médio, para a gente eles já vieram assim pronto,
foi, de certa forma, já pré-determinado, claro que após um processo de escuta à rede e toda uma questão preparatória que veio antes, mas ele, neste momento, não nos deu essa opção de escolha. Nós temos que implantar, ele já está vigente neste ano, a partir do ano que vem já com a segunda série, né? E, por outro lado, quando a gente faz a pergunta, o que significa poder escolher? Então, a gente coloca do outro lado. A gente se coloca agora no lugar do aluno, onde vieram esses vales, todos esses vales sobremesa, que são os itinerários formativos, e que dá a ele o poder de escolha, e ele poder separar o pudim, então, do jiló, e escolher por aquilo que mais gosta, por aquilo que tem maior aptidão, né? Por aquilo que te apetece mais. Então, isso também respeita o direito de escolha neste momento do estudante, né, de cursar o itinerário de sua escolha dentro do seu projeto de vida, né, dentro da sua preparação acadêmica, daquilo que ele escolheu para si. Então, agora neste momento também a gente pede que vocês façam essa mesma reflexão aí na escola, né, com este vale que vocês acabam de receber, e qual é a aceitação que cada um vai ter no momento que receber, né? Qual que vai ser a sua reação frente a esse vale, que é o novo, que é o diferente, que é o inesperado, que é com o qual o nosso paladar, vamos dizer assim, não está habituado a ele. E nós vamos ter, então, agora que fazer escolha, nós temos que, neste momento, agora, nos preparar para esse diferente que vem vindo, né? Trabalhar as escolhas de cada um, o projeto de vida de cada um. Então, toda essa dinâmica do novo ensino médio, dos itinerários formativos, daquilo que para nós ainda é diferente, nós fazemos essa analogia com o vale sobremesa, então, o pudim com calda de jiló. É só para fazer uma reflexão neste momento, para dar o pontapé inicial mesmo na nossa formação sobre a estrutura, então, do novo ensino médio. Então, como eu tinha dito para vocês, a respeito do desdobramento da formação, ela já começou lá em 4 e 5 de novembro, com a formação dos diretores de núcleo pedagógico, foi presencial na IFAP, foi se desdobrando para a diretoria, posteriormente, na semana passada, para os PCs, e nessa semana ela está chegando, então, parte dessa formação aqui da modalidade online pela diretoria de ensino, e o demais desdobramento aí com os PCs da unidade escolares. Nós desejamos a todos uma semana, uma excelente formação, né? Que a gente possa vir esclarecer aí muitos pontos do novo ensino médio, e que vocês possam também entender essa dinâmica, desde essa formação da estrutura até a transposição das atividades dentro de um modelo de plano de aula. E também entender como que o processo de ensino híbrido, ele entra dentro dessa formação, dentro desses itinerários. Os objetivos, então, da formação é a gente compreender mesmo a flexibilização e organização do ensino médio com foco nos itinerários formativos, apresentar o material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento, o MAPA, que irá subsidiar os itinerários formativos de aprofundamento, entender o papel da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, isso vai ser muito abordado dentro do ensino híbrido, que ele continua agora nos próximos anos, né? Assimilar o papel do ensino híbrido nos diferentes contextos escolares, possibilitando adaptações do material de apoio, e desenvolver propostas adequadas à sua realidade escolar, o plano de aula. Então, é o objetivo da formação desta semana. E nós vamos começar agora com o pontapé inicial, falando da normativa da Lei 13.415 de 2017, que ela institui, então, o novo modelo de ensino médio, né? Um modelo diversificado, flexível, que separa entre formação geral básica de 1.800 horas e itinerários formativos de 1.200 horas. Então, é a partir dessa lei
que houveram mudanças em toda a legislação, então, para a organização curricular do novo ensino médio. A partir dela, foi, então, criada uma nova resolução, número 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza, então, as diretrizes curriculares nacionais para o novo ensino médio, as DCNEMs. Então, essas diretrizes, elas têm por objetivo dar o direcionamento para o trabalho com o ensino médio. A portaria de 1432, de 28 de dezembro, ela estabelece, então, os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, conforme prevêem as DCNEM. Então, nós temos nesses referenciais um conjunto de competências, de habilidades, que têm por objetivo serem desenvolvidas, então, nos itinerários formativos. A resolução SEDUC de 69, de 11 de agosto de 2021, ela dispõe sobre o processo de implementação do novo ensino médio. E a resolução SEDUC 97, de 8 de outubro de 2021, estabelece as diretrizes para a organização curricular do ensino médio da rede estadual, de ensino de São Paulo, e das providências correlatas para a elaboração, depois de toda a sua estrutura, das matrizes curriculares, dos itinerários, que a gente vai ver lá na frente, que são 10 ao todo para o início do ano que vem. Então, todo esse conjunto de leis que ela normatiza a organização, então, curricular do novo ensino médio. Dentro dessa normativa, as áreas do conhecimento e seus respectivos componentes curriculares são o seguinte, como a gente já conhecia, dentro da área de linguagens, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática e suas tecnologias, somente matemática, que ela é aí sozinha, ela é componente e área. Dentro da área de ciências da natureza e suas tecnologias, biologia, física e química, e dentro de ciências humanas, sociais e aplicadas, história, geografia, sociologia e filosofia. Então, nós vimos todo aquele conjunto de legislação, de resolução que normativa o novo ensino médio, e agora nós vamos falar um pouco também da expansão da carga horária, a expansão para o noturno, e para o diurno. Então, houve uma deliberação de 186 de 2020 a respeito da expansão da carga horária. E como que pode ser essa expansão, então? Através do CMSP, o nosso aplicativo síncrono, ao mesmo tempo em que acontece aula, ou assíncrono, com aulas gravadas para serem assistidas posteriormente. Temos também os estudos orientados, análogo ao modelo CEJA, presencial, uma aula a mais com início às 18h15, isso para o modelo, então, para o noturno, e para o diurno, presencial, ou CMSP, síncrono ou assíncrono também. Nós vamos ver essas modalidades a partir de agora, como que ficam essas mudanças. Então, só retomando aquilo que vocês já viram, sobre o novo ensino médio, para que ele atenda às 3.000 horas, como estão previstas em todas as resoluções, em todos os documentos normativos. Na primeira série, então, 35 aulas, 30 aulas da formação geral básica e 5 aulas, então, dos componentes de Inova. Neste momento, nós vamos focar mais na segunda série, que ela já está vigente a partir do ano que vem. A terceira série para o ano que vem continua ainda no currículo anterior do Estado de São Paulo, como vocês já sabem. Então, não há uma mudança expressiva. E o foco agora das nossas orientações será na segunda série do ensino médio, que houveram mudanças mais significativas para que a gente possa discutir. Para a segunda série, então, são 20 aulas da formação geral básica, 5 do componente de Inova, como já existe, e as 10 aulas, então, de aprofundamento. Essas são o novo modelo, então, a nova carga horária do novo ensino médio, e aqui eu estou colocando ainda sem a expansão, e a expansão nós vamos ver agora,
neste outro slide, que vocês podem ver que é a expansão para o ensino diurno. Então, na primeira série, observem que mantém as 30 aulas, então, e as 5 do componente de Inova. Para a expansão, ela está prevista a partir da segunda série, já a partir do ano que vem. Então, nós temos as 20 aulas de formação geral básica, né? Nós temos, então, as 3 aulas do componente do Inova, as 10 aulas de aprofundamento. Nós temos também, depois, dentro da expansão, as 2 de inglês, como nós vamos ver, e 7 aulas, então, na expansão. Então, nós vamos ver quais aulas também estão previstas nessa expansão. Vamos mostrar a terceira série, embora ela não seja o foco nesse momento. 10 aulas de formação geral básica, 25 aulas, então, nos itinerários formativos, que é o grande guarda-chuva, né? Onde estão os componentes do Inova, estão as aulas de aprofundamento e mais a expansão. Então, vamos considerar que o itinerário formativo, ele é o guarda-chuva, onde compõe, então, essas 3 formas, essas 3 modalidades, por assim dizer, a mais. Então, na terceira série são os 5 de expansão, e vamos observar mais na segunda série do ensino médio, que é a nossa preocupação maior para o ano seguinte. Nós temos novamente aqui, então, a expansão do ensino médio diurno, como que fica. Observem que na primeira série ainda são 35 aulas, né, dessa expansão, que pode ser naquelas modalidades que já foi especificada. E na segunda série, então, nós temos mais 7 aulas da expansão, sendo 2 de língua inglesa, 2 aulas de educação física e 3 aulas de orientação de estudos, totalizando, então, 7 aulas da expansão para já o ano que vem, para 2002, na segunda série do ensino médio. Na terceira série também temos 5 aulas de expansão, conforme a tabela, né? Que são 2 do componente do Inova e 3 aulas, então, de orientação de estudo. Então, nós vamos ver como que fica para o ensino noturno, também, que ele terão as aulas ampliadas para que a sua carga horária se equipare com o diurno, com o ensino diurno, para que não tenha uma menor quantidade, né? E como que fica essa expansão, como que é essa organização do ensino médio para o noturno. Na primeira série nós temos as 25 aulas, né? E não temos os itinerários formativos à noite, e da segunda série, como que elas ficam organizadas aqui, vocês já viram, 20 aulas, mais 5, então, de aprofundamento curricular. Na terceira série, também 10 aulas de formação geral básica, 15, então, de itinerários do aprofundamento curricular, e nós vamos agora observar como que fica essa expansão do ensino noturno. Como que ele vai ser ampliado para que totalize a mesma carga horária do ensino diurno. Como que é essa organização? Então, a partir já da primeira série do ensino médio, os alunos terão 8 aulas a mais na semana. Observem como elas ficam organizadas. As 25 de formação que já eram, mais 5. Totalizando 30, para que se possa equiparar, então, com o período diurno. E mais 3 aulas, então, do componente Inova, totalizando 8 aulas na semana, que podem ser ofertadas naquelas modalidades que já foram descritas. Para a segunda série, dessa vez eu vou dar mais enfoque na segunda série, que é a nossa preocupação do ano que vem. 20 aulas, então, da formação geral básica. Nós teremos 10 de aprofundamento. E nós teremos, então, na expansão, mais 9 aulas. Então, são essas aulas. 3, aqui nós temos uma aula de educação física, que ela será ofertada no contraturno, né? Durante a semana ou aos sábados, conforme a organização da unidade escolar. E mais
3 aulas dos componentes, então, do Inova, e mais 5 aulas de aprofundamento. Então, essas aqui compõem as 9 aulas, então, semanais, que serão ampliadas, fazem parte, então, da expansão, certo? Então, vamos ver como que fica também o ensino médio noturno com essa expansão. Então, nós já temos a expansão desde a primeira série, sendo 6 aulas, sendo 3 do componente Nova, mais 3 da formação geral básica, né? Nós temos aqui na segunda série mais 9, nós temos mais 9 aulas, então, na expansão. São 5 de aprofundamento curricular, são 3 dos componentes de Inova e, como foi dito, uma aula de educação física no contraturno. Então, essa aula de educação física, ela não pode ser no modelo estudos orientados, né? Tampouco pelo CMSP ou no modelo remoto, como foi dito, porque essas aulas são práticas de educação física e elas devem acontecer no presencial na escola, na unidade escolar. Então, a unidade escolar vai se organizar também no contraturno ou aos sábados para ofertar essa aula de educação física para a segunda série do ensino médio. Tudo bem? Então, quaisquer dúvida a esse respeito, também nós, como essa formação ela está gravada, nós vamos pedir que vocês coloquem no chat ou nos comentários desta gravação, que posteriormente também a diretoria vai dando devolutiva dentro das dúvidas de vocês. Também o PC, o professor coordenador, recebeu essa formação e vai estar mediando essa formação junto com vocês e tirando eventuais dúvidas também sobre esse modelo organizativo. Tudo bem? Então, nós vamos avançar um pouquinho falando dos itinerários formativos, né? Que eles são esses arranjos curriculares de diversos componentes que têm por objetivo, então, direcionar aí o ensino para os alunos, uma metodologia de ensino que permita ao aluno, então, a escolha de uma área, de uma unidade curricular que seja mais atrelada ao seu projeto de vida, para que ele possa, então, sair mais preparado dentro da área que pretende atuar além da escola. Então, essa é a possibilidade de escolha que nós falamos lá na dinâmica de aquecimento da sobremesa, não é mesmo? Falando, então, da sua possibilidade de escolha, e isso permite, então, aos alunos que façam a escolha dentro da sua área que tem maior aptidão. Então, os objetivos desses itinerários também: aprofundar as aprendizagens relacionadas às competências gerais, consolidar a formação integral do estudante, desenvolvendo a sua autonomia para a realização do seu projeto de vida, desenvolver habilidades que permitam ao estudante ter uma visão ampla do mundo para saber agir em diversas situações e tomar decisões em sua vida escolar, profissional e pessoal. Então, também os itinerários têm por objetivo, então, ampliar os conhecimentos da formação geral básica, desenvolvendo no educando, então, né, a formação integral, em todos os aspectos, né, física, psicológica, do educando, a sua formação acadêmica, enfim, para que ocorra a formação integral, mesmo que é uma das premissas do novo currículo. Então, esses itinerários formativos, cada um desses itinerários formativos, há um eixo estruturante que norteia todo o trabalho dentro do itinerário formativo. Pode ser um eixo estruturante, mas também pode ser 2 ou mais eixos estruturantes que norteiam o desenvolvimento daquele itinerário formativo. Então, os eixos estruturantes que foram definidos lá nas diretrizes curriculares nacionais, nas DCNEM, são 4. São eles: investigação científica, mediação e intervenção sociocultural, processos criativos e empreendedorismo. Então, os itinerários formativos, eles têm por objetivo o desenvolvimento, então, dentro desses eixos. E os itinerários formativos de aprofundamento que nós temos para o ano de 2022 são ao todo 10,
que vocês já conhecem, que a unidade escolar de vocês já fez a escuta com os estudantes, com os professores, e vocês já têm aí os seus itinerários já definidos para o ano de 2022. Então, há os itinerários único por área e há aqueles que são integrados, de áreas integradas. Nós temos, então, os únicos de área. Matemática e suas tecnologias, ele se chama Matemática Conectada. Linguagens e suas tecnologias, né? Hashtag se liga na mídia. Ciências da natureza e suas tecnologias, com o nome Ciência em Ação. E ciências humanas e sociais aplicadas, superar desafios EdHumanas. Então, são esses 4 único por área. E nós temos também os integrados, que foram os itinerários com maior escolha dentro das unidades escolares, porque eles já permitem um trabalho já inter e transdisciplinar. Então, com isso, as unidades já tomaram esse cuidado de ofertar e vocês já fizeram as escolhas. São eles, então, ciências humanas e sociais aplicadas, né? E ciências da natureza e suas tecnologias. A cultura do solo, do campo à cidade. Depois temos ciências humanas e sociais aplicadas, mais linguagens e suas tecnologias. Né? Cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Também ciências humanas e sociais aplicadas e matemática e suas tecnologias. Ciências humanas, arte, matemática. Hashtag quem divide e multiplica. E também ciências da natureza e suas tecnologias, mais linguagens e suas tecnologias, corpo, saúde e linguagens. Também temos ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Meu papel no desenvolvimento sustentável. E aqui, por último, linguagens e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Start, hora do desafio. São esses os 10 que foram definidos para a SEDUC para a gente trabalhar para o ano de 2022. Agora nós vamos ver o esquema representativo do aprofundamento de um aprofundamento curricular da área de ciências humanas e sociais aplicadas e linguagens e suas tecnologias. Esse aprofundamento, então, é cultura em movimento, diferentes modos de narrar a experiência humana. Esta unidade curricular, esse aprofundamento, ele tem, então, por objetivo desenvolver os ODSs, o ODS 4, 8 e 10, as competências da formação geral básica, as competências gerais do currículo, as 10 competências da BNCC, as competências gerais do currículo e as competências ciências humanas e sociais aplicadas e de linguagens e suas tecnologias. Então, nas 2 áreas, tem por objetivo, então, desenvolver essas competências da formação geral básica. Para ciências humanas e sociais aplicadas, a 1, 2, 3, 4, 5 e 6, para linguagens e suas tecnologias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, esse é só o esquema organizativo do que está constando dentro do itinerário formativo que tem por objetivo, então, desenvolver. Nós vamos ver aqui um aprofundamento, esse aprofundamento que já foi citado, que ele é dividido, então, em unidades curriculares. São 6 ao todo, porém, a gente vai trabalhar com as 2 que são previstas para a 2ª série, a unidade curricular 1 para o 1º semestre e a unidade curricular 2 para o 2º semestre. Neste momento, nós vamos ver, então, só a unidade curricular 1, que tem o nome Tradições e Heranças Culturais, e ela é dividida, então, nos componentes curriculares, com estes nomes, como vocês já sabem, não vai tratar aqui por língua portuguesa, por história, por filosofia, mas sim com os nomes dos componentes dentro da unidade curricular. São eles, então, tradições culturais, práticas corporais de lutas, heranças culturais, ressignificando a formação do povo brasileiro, diálogos com a literatura
a cultura em contexto e a cultura e seus sentidos. Então, nós vamos ver só do primeiro semestre e entender como que fica a distribuição e a atribuição lá na unidade escolar. Então, nós temos aqui os componentes, né, que nós já vimos, e como que vai ficar essa atribuição prioritariamente e para o professor, então, qualificado. Aqui tem só um exemplo, só deste aprofundamento curricular, mas os gestores das unidades escolares já estão em posse de todos os outros e de qual que é a ordem de atribuição que já começa nesta semana, e para que vocês vejam qual que é a ordem aí prioritária e qualificada para atribuir, então, e lecionar nesses componentes. Para tradições culturais, prioritariamente será atribuído ao professor de arte. Na falta deste, então, língua portuguesa, língua inglesa ou história. Para o componente práticas corporais e de lutas, heranças culturais, somente o professor de educação física, não há outra qualificada, por conta já das especificidades da prática, né, da prática de educação física na quadra, precisa ser, então, para o professor habilitado em educação física. Ressignificando a formação do povo brasileiro, este componente será ofertado prioritariamente à história, na falta deste, geografia ou sociologia. Diálogos com a literatura, cultura em contexto, será ofertado para o professor de língua portuguesa ou língua inglesa ou arte. E a cultura e seus sentidos, então, para o professor de filosofia prioritariamente, e na falta deste, sociologia ou história. Para cada aprofundamento curricular, há uma tabela como esta, com ordem de prioridade na hora do momento da atribuição. Então, esse é só um exemplo. E nós vamos agora falar um pouco para vocês do mapa, do material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. Então, este mapa, este material orientador, faz até uma analogia por aquilo que nós entendemos por mapa. Então, um mapa é aquilo que faz a gente se localizar, que norteia o nosso percurso, que nos direciona, que dá a gente, então, um caminho, o percurso a ser percorrido, né? E aqui, também esse material de apoio é um documento orientador que tem também essa função de orientar o professor durante o desenvolvimento das unidades curriculares. Então, esse material, ele tem sugestão de práticas e orientações didáticas ao professor para o desenvolvimento das atividades. Ele orienta a prática pedagógica, ele se refere a uma unidade curricular, e nas ementas, o desenvolvimento de competências gerais, as habilidades específicas da formação geral básica, que terão que ser aprofundadas no itinerário formativo, no aprofundamento, bem como as habilidades dos eixos estruturantes, como nós vimos, né? Que cada um dos eixos tem já o conjunto de competências, um conjunto de habilidades que tem por objetivo desenvolver essas competências dentro do itinerário. E o mapa é esse documento orientador que vai orientando todo o desenvolvimento da unidade curricular, semana a semana, com sugestões didáticas de como trabalhar, então, dentro dessas unidades curriculares. Neste momento, nós temos apenas 2 que foram ofertados pela SEDUC para esse trabalho formativo, mas que para o ano que vem, para o trabalho com essas unidades curriculares, vocês terão, então, em posse esses mapas. Para cada uma delas, um documento orientador que vai dar a vocês todo o direcionamento de como trabalhar dentro do itinerário formativo. Desse modelo representativo também, né, do mapa, um para cada unidade, como nós já dissemos. Há dentro desses mapas, então, o componente curricular ou os componentes curriculares que serão trabalhados naquela unidade, as unidades curriculares, né? Dentro, os 10 itinerários formativos, 4 únicos e 6 integrados, para cada um deles há, então, um mapa, um material de apoio que vai orientar o professor no momento do planejamento e desenvolvimento das suas aulas. Então, nós vamos colocar aqui para vocês
o organizador curricular da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias. Então, dentro desse material, vocês vão encontrar os eixos estruturantes para cada unidade curricular, ela é norteada por esse eixo. Cada eixo, ele define, então, um conjunto das competências gerais que serão desenvolvidas ao longo daquele itinerário formativo, daquele aprofundamento. Então, para o eixo investigação científica, nós temos as competências gerais 1, 2 e 3, que serão trabalhadas e desenvolvidas ao longo do itinerário, cujo eixo estruturante seja a investigação científica. Da mesma forma, os processos criativos estão, então, ancorados nas competências gerais 4, 5 e 6, que também são desenvolvidos dentro dos itinerários. Para o eixo mediação e intervenção sociocultural, nós temos os 7, 8 e 9, e para o empreendedorismo, as competências 10, 11 e 12. Então, cada eixo já define um conjunto de competências, já define um conjunto de habilidades, como nós estamos vendo aqui. Esse aprofundamento, então, ele é de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática, e vocês podem observar que nós temos tanto as habilidades da área de ciências da natureza, bem como as habilidades da área de matemática. E elas são trabalhadas, então, concomitante, de forma a desenvolver essas unidades curriculares. Trouxe para vocês também um sistema representativo do código alfanumérico que está, então, precedido de todas as competências, nas habilidades que aparecem nos materiais aí que vocês já viram, nesses que já estão prontos, que foram oferecidos. Há um código e nós vamos, então, entender esse código, como que ele foi composto e o que cada par de letras representa e numeral também. Então, este EMIFCG01, ele representa a etapa do ensino médio. O segundo par de letras é o itinerário formativo. O terceiro par de letra indica, então, que a habilidade do itinerário formativo ela está associada às competências gerais. Então, é a habilidade 1, que tem por objetivo desenvolver a competência 1 da formação geral básica. E aqui nós temos um outro código alfanumérico, que ele é, então, da área de linguagens, como vocês podem ver. Então, esse código EMIFLGG01, ele representa que o primeiro par de letra se refere ao ensino médio, o segundo par de letras IF, itinerários formativos, LGG representa que ele é da área de linguagens, e 01, então, ele representa que é a habilidade, então, do eixo formativo. Nesse caso, o eixo é processos criativos, né? E a habilidade que está associada, que ela é da área de linguagens. Então, temos umas outras definições, como vocês podem ver. Se fosse LP, seria de língua portuguesa. Outro código, se fosse MAT, seria matemática e suas tecnologias, assim como CNT para ciências da natureza e suas tecnologias, CHS para ciências humanas e sociais aplicadas. Então, é o código representativo para cada uma das habilidades, das competências que estão previstas ali nos itinerários formativos. Também dentro deste organizador curricular, ainda do aprofundamento da área de ciências da natureza, vocês vão observar que ele traz consigo um quadro onde ele apresenta as competências gerais, o eixo estruturante e as habilidades de cada área que serão desenvolvidas. Então, para esse que nós acabamos de falar, ele representa o eixo investigação científica. Então, ele tem um conjunto de habilidades que tem por objetivo desenvolver, então, as competências gerais dentro do eixo. Nós temos também as habilidades específicas da área de ciências da natureza e também de matemática.
todas elas sendo trabalhadas concomitante para o desenvolvimento, então, da unidade curricular. Então, agora, maiores dúvidas a respeito dessa parte que nós falamos, do organizador curricular, vocês podem colocar, então, nos comentários, podem mandar para aqui, para o Núcleo Pedagógico, as dúvidas de vocês, e também entrar em contato com o coordenador pedagógico das unidades escolares, que já recebeu essa formação e vai fazer a mediação dessa formação aí junto com vocês. Tudo bem? Eu passo agora, então, a palavra ao PCNP Jonathan, que vai falar um pouco do ensino híbrido e como que ele está totalmente atrelado agora a esse novo modelo do ensino médio e formas, então, de seu desenvolvimento. Então, a palavra está com você, Jonathan. Obrigado, Josi. Olá, professores. Espero que sejam todos bem. Continuando a nossa formação sobre o novo ensino médio, eu vou falar um pouco sobre as metodologias ativas e o ensino híbrido. Tá? Você deve estar se perguntando, nossa, Jonathan, mas ensino híbrido, ainda vamos continuar trabalhando com ensino híbrido? Sim. O ensino híbrido, nós não podemos pensar nele apenas como professor dando aula pelo celular ou enviando material online para o aluno. O ensino híbrido ele vai além disso. Existem várias metodologias que fazem parte do ensino híbrido. Metodologias essas que são ativas, e transformam o nosso aluno como protagonista. O professor ele passa de detentor do saber e assume o papel de mediador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, um pouquinho sobre isso. Esses são os objetivos da nossa formação, compreender o papel da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem, compreender o papel do ensino híbrido nos diferentes contextos escolares, possibilitando adaptação do material, de todo o nosso material de apoio e também desenvolver propostas adequadas à sua realidade, professor, na sala de aula, a realidade da nossa turma. Cada turma tem uma realidade diferente. Cada escola tem uma realidade diferente. E é pensando nisso que nós trouxemos essa formação, um pouquinho do ensino híbrido para vocês. Tá? De onde que nós tiramos isso? Nós pegarmos o nosso currículo paulista, que está embasado na BNCC, nós pegamos lá as 10 competências gerais. A quinta competência, ela fala o seguinte, que o aluno ele deve compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas mais diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, para produzir conhecimento, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, isso não surgiu do nada. Está lá no nosso BNCC, está lá no nosso manual, na nossa Bíblia, como assim a gente fala, que é o currículo paulista, onde estão todas as normas e diretrizes para que nós possamos seguir. E por que estamos trabalhando esse tipo de estratégia? Nós precisamos pensar em metodologias diferenciadas para atingir o nosso aluno. Com o novo ensino médio, nós também temos que pensar em novas formas de atingir o nosso aluno, e metodologias adaptáveis a cada realidade, cada modelo de aula, a cada plano de aula, a cada dia na nossa sala. Então, eu trouxe alguns modelos para que a gente possa pensar em como usá-los e aplicá-los dentro da sala de aula. Sei que muitos professores já aplicaram ou aplicam algum desses modelos, mas é importante que nós pensamos e repensemos, na verdade, na nossa aula, na nossa metodologia, todos os dias. Teve uma formação aqui, e o professor Santucci, ele falou exatamente sobre isso, que o professor ele precisa se reinventar todos os dias. É exatamente isso que nós fazemos. O professor ele nunca para. O professor, na pandemia, se reinventou. Quem diria que o professor estaria pegando um celular, gravando aula e enviando para o aluno, enviando atividades online, criando formulários online. Muitos professores nunca tinham feito isso. E, na pandemia, tiveram que se reinventar e começaram a aprender a usar a tecnologia a seu favor. E é nisso que entra o ensino híbrido, para que nós possamos pensar em diversas formas de mostrar para o nosso aluno que o aprender, ele não é apenas na sala de aula, ele não está apenas fixado em 4 paredes.
Usando essa frase de José Moran, doutor José Moran, professor da USP, estudioso na área da educação, lá em 2015, ele falou a seguinte frase. Lembre-se, em 2015, estamos em 2021, né, a pandemia foi em 2020, então muito antes disso já se estudavam esses temas. Ele disse o seguinte: o ensinar e aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. Ou seja, a sala de aula, ela vai além das quatro paredes, ela vai além dos muros da escola, né? Então, nós temos que mostrar isso para o nosso aluno, que o ensino, que o processo de aprendizagem não está apenas dentro da sala de aula, apenas na escola. Está na vida cotidiana dele, ele aprende coisas com a família, ele aprende coisas com a sociedade e também aprende muita coisa na escola, né? Mas não é o único meio. Não é apenas no livro que ele vai aprender, não é apenas na internet que ele vai adquirir conhecimento. Existem várias formas, diversificadas formas de ele aprender. E todo momento ele está aprendendo. E é exatamente isso que José Moran fala, né? Que a educação, ela se hibridiza constantemente. A forma de se ensinar e a forma de se aprender não está mais fixada apenas na sala de aula, né? Está aberta, está ampla. E é dessa forma que nós vamos trabalhar, certo? Então, o que é o ensino híbrido? Pensando em toda a revolução tecnológica que ocorreu lá no final do século XX, né? Com o surgimento da tecnologia, dos computadores, celular, internet, nós olhávamos muito escolas particulares com muitos computadores, né? As faculdades, né, antes de tudo, com muita tecnologia. E hoje nós vemos a nossa sala de aula do ensino básico, da escola pública, com muita tecnologia à disposição para que nós possamos usar. E é dessa forma que nós temos que pensar no ensino híbrido, usar essa tecnologia a nosso favor. Como é que eu vou transmitir conhecimento para o meu aluno? Como é que eu vou instigar o meu aluno a buscar esse conhecimento? Então, o ensino híbrido, ele ajuda na personalização da nossa aula, ele estimula a autonomia do nosso aluno e a busca por conhecimento e também estimula a criatividade do nosso aluno, né? Então, nós queremos alunos protagonistas, né? Aqueles alunos que busquem o seu conhecimento. E como eu disse, o professor ele vai passar, né, do papel de detentor do conhecimento para o papel de mediador, onde ele apenas vai instruir e direcionar o nosso aluno. O nosso aluno, ele buscará e formará o seu conhecimento, certo? Eu trouxe aqui alguns modelos, né, híbridos que estão presentes nas metodologias ativas. Existem outros, porém, esses são os que nós mais iremos usar, que estão mais adequados para a nossa sala de aula, certo? O primeiro deles é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida nada mais é do que nós trazermos para o nosso aluno a ideia de buscar conhecimento fora da sala de aula. Nós já trabalhamos isso, né? Quando nós estávamos na escola, os professores já trabalhavam isso conosco. Quem nunca foi na biblioteca da escola, na biblioteca municipal, buscar uma Barça, né, para poder fazer o resumo de alguma coisa, de um tema? Então, isso é metodologia de sala de aula invertida, onde nós passamos um desafio para o nosso aluno, ele busca conhecimento, ele traz as dúvidas para a sala de aula. Hoje, de uma maneira diferente, hoje nós temos a internet a nosso favor. E com uma nova roupagem desse estímulo para o nosso aluno, dessa solicitação de pesquisa, né? Hoje nós teremos vários direcionamentos para o nosso aluno, onde ele deve pesquisar, o que ele deve pesquisar, como ele deve pesquisar, para que nós consigamos fazer com que ele trilhe o caminho certo, adquira aquele conhecimento específico que nós queremos, né? Para que quando ele volte para a sala de aula, numa próxima aula, ele tenha aquele conteúdo já adquirido, né, e volte com várias dúvidas para a sala de aula, para que nós consigamos debater com toda a sala. Então, fica uma metodologia um pouco mais gostosa de se trabalhar, né, onde o aluno ele realmente se torna protagonista, porque ele vai atrás do seu conhecimento, e na sala de aula, nós vamos apenas intermediar e tirar as dúvidas daquele determinado assunto. Então, fica muito mais fácil do professor trabalhar também, né? Laboratório rotacional. Se nós olharmos aqui,
essa imagem, o segundo quadrinho aqui, nós vemos uma sala de aula praticamente com todas as mesas com computador, né? E não tem aluno ali. Então, o laboratório rotacional funciona basicamente nisso. Pensemos em uma escola pequena, onde nós temos apenas 10 computadores funcionando e nós temos uma turma com 40 alunos. Eu já vivi isso em uma escola que eu trabalhei. A escola é uma escola rural, uma sala cheia, porém não tinha computador para todo mundo fazer uma determinada pesquisa ou fazer um determinado trabalho, né? Uma determinada atividade. Como que é feito? Então, nós fazemos o laboratório rotacional. Um grupo fica na sala de aula e um grupo vai para o laboratório, né? Então, nós damos as diretrizes, as comandas, o grupo que está no laboratório faz uma parte da aula e o grupo que está na sala faz outra parte da aula. Depois, nós fazemos essa troca, né? O grupo que estava na sala vai para o laboratório, que estava no laboratório retorna para a sala de aula. Então, esse é o laboratório rotacional, onde nós dividimos a nossa sala e cada parte faz um processo da aula. Rotação por estações. Olhando a nossa primeira imagem aqui, nós conseguimos ver 4 estações de aprendizagem e ali os alunos fazem a rotação por essas estações. Pensemos em matemática, que é a minha área, né? Digamos que nós vamos ensinar trigonometria, por exemplo. Trigonometria nós temos lá seno, cosseno e tangente, certo? Então, podemos dizer que cada estação é uma dessas habilidades que o meu aluno vai trabalhar. Uma estação é seno, outra estação é cosseno, outra estação é tangente, e uma quarta estação, uma quinta estação, uma sexta estação. Aí depende muito da sua aula, de como você vai trabalhar. E todos os alunos devem passar por todas as estações de aprendizagem para que ele consiga adquirir aquele conhecimento. Observem que nem todas as estações aqui contam com computador. Aqui nós temos uma estação com computador, uma estação com a cartolina, outra estação com materiais de química, outras estações com livro. Então, depende muito da sua aula, professor. Você é quem vai dizer aquilo que estará sendo feito na sua aula, certo? Temos também a rotação individual. Nossa, como assim rotação individual? Cada aluno vai passar por mim na sala? Mais ou menos isso. Pensemos numa sala com 40 alunos, bem cheia, né? E nós temos lá 2 alunos com um nível bem abaixo do básico. Então, aqueles alunos, eles precisam de uma atenção especial. E é nisso que entra a rotação individual. Ou seja, esses alunos que precisam de mais atenção, eles virão até o professor para que o professor consiga auxiliá-lo nessa dificuldade, nessa busca por conhecimento. Então, por isso que se chama rotação individual. Então, será aluno por aluno. Tá? Não quer dizer que em uma aula o professor irá atender todos os alunos, mas será momentos específicos, o professor ele vai pensar em forma personalizada para aquele aluno em específico. Então, por isso que se chama rotação individual, certo? Ele vai trabalhar de maneiras diversificadas com aquele aluno em específico. É fácil? Eu sei que não é fácil. Porém, em momentos como essa rotação por estações, o professor pode tentar trabalhar a rotação individual com o aluno. Enquanto o restante da sala faz uma coisa, aquele aluno pode estar trabalhando um material diversificado, certo? E o modelo flex? Que seria o modelo flex? Alguns professores aqui já fizeram um curso EAD ou fazem um curso EAD, né? Então, essa é uma maneira flex de se trabalhar, né? Onde nós temos uma plataforma digital e todo o conhecimento é passado naquela plataforma. Sejam atividades, videoaulas. Então, tudo é feito de forma digital através de uma plataforma e ela é individual para cada aluno. Pode ser que tenha a intervenção de um professor uma vez na semana, então ele é baseado numa plataforma. Voltando para a matemática de novo, eu já usei algumas plataformas para trabalhar esse modelo flex, enquanto eu estava na sala de aula. Uma delas é o Dragon Learning, para quem dá aula para o ensino fundamental, é excelente, né? Existem várias etapas para o aluno percorrer, o aluno ele vai adquirindo conhecimento durante esses percursos, então ele começa do nível fácil, médio, e vai até um pouco mais complexo, então ele é bem legal de se trabalhar. Outra plataforma que é muito legal, que tem várias áreas de conhecimento, é o Khan Academy, também é muito legal, muito show, né? Embora ele seja um pouquinho mais difícil de se trabalhar, do aluno compreender, mas ele é bem legal, né? O aluno ele percorre todo esse trajeto sozinho e o professor ele consegue acompanhar
esse percurso do aluno, onde ele teve mais dificuldade, orientar o aluno para que caminho ele deve seguir. Então, ele tem várias estratégias dentro dele. Eu também já trabalhei e é bem legal, certo, professores? Aí vocês me perguntam, qual é o papel do professor no ensino híbrido? E aí, professor, qual que é o seu papel nessa metodologia diferenciada? Então, o papel do professor nessa metodologia é a curadoria. O que seria essa curadoria? Ouve-se muito falar o curador de uma exposição, né? O curador é aquele que vai cuidar de todo o processo. Então, ele vai buscar materiais para trazer para a sala de aula, vai orientar o aluno para que caminho ele deve seguir. Daqui o segundo item é a orientação, né? Como eu já disse, então ele vai ser o orientador desses alunos. A mediação, então ele vai intermediar o conhecimento do aluno, o acolhimento desse aluno e o estímulo, né? E também a valorização do saber do aluno. Então o professor, como eu disse anteriormente, ele passa do papel de detentor do conhecimento para alguém que media o conhecimento do aluno, alguém que orienta, alguém que acolhe esse aluno, que estimula e que também valoriza cada conquista dele, celebra com ele, né? E cada conquista do nosso aluno também é nossa conquista, não é mesmo, professor? E qual é o papel do aluno em tudo isso, né? Então, o aluno, ele começa a ter um aprendizado ativo, ou seja, ele passa daquela passividade de estar dentro da sala de aula apenas absorvendo o conhecimento que o professor transmitia para ele e começa a buscar o seu conhecimento, né? Isso é muito legal. A partir do momento que a gente consegue ver o aluno indo atrás do conhecimento e vendo que aquela aula, aquela metodologia diferenciada está dando resultado, é muito satisfatório, professor. Protagonismo, como eu já disse, o aluno ele começa a ser o detentor do saber, né? Ele passa da passividade para a atividade, a gente consegue ver alunos que começam a se destacar em várias áreas. E também a autonomia, né? Vai começar a parar com aquilo de, professor, o que eu tenho que fazer? Você já deu o direcionamento. A hora que ele começar a ter esses estímulos, ele vai começar a adaptar a essa rotina nova e vai começar a entender tudo aquilo que é passado para ele através das comandas. Professor, o que é preciso fazer? Quem nunca passou por isso? Passa uma lista de exercício, uma atividade para o aluno, você explicou 3 vezes, o aluno fala, professor, o que eu tenho que fazer? Né? Com essas metodologias, o aluno passa desse papel passivo e começa a ser ativo. A partir do momento que você passa a comanda, ele já a entende e começa a colocar em prática. Então, aqui nós temos uma pirâmide. Então, a base, né, do ensino híbrido é o relacionamento com o aluno, né? Então, você vai ter um relacionamento maior com esse aluno. O aluno ele começa a adquirir mais conhecimento, o professor começa a personalizar melhor a sua aula para cada aluno, você vai conhecer melhor aquele aluno, e o aluno ele vai ter uma autonomia maior. E nessa personalização também entra a personalização da busca de conhecimento do aluno, né, para depois ele ser um aluno autônomo, onde, como eu falei anteriormente, o professor dá uma comanda, ele já começa a pensar em estratégias de como solucionar aquele determinado problema, de como buscar aquela atividade, como adquirir aquele conhecimento. Isso é muito legal. Aqui nós temos, né, baseado naquilo que a Josi já falou, nós temos uma adaptação de um plano de aula baseado no mapa. Então aqui nós temos, o professor vai colocar o nome dele, aqui em cima, a turma, a duração da aula, o número de alunos que praticará aquela aula, como eu falei, na rotação por estação, 4 alunos em cada estação, por exemplo, ou em ambientes diversificados, né? Vão ir a 20 alunos para a sala de multimídia assistir uma videoaula, e o restante ficará na sala, depois nós mesclaremos, isso também é legal de se fazer. O componente, o itinerário, a unidade curricular, o componente, a atividade que será feita, o objetivo da aula. Então aqui está tudo especificado, tá? A coordenadora também, o coordenador da sua escola, já tem esse material em mãos, então ele é bem legal de se trabalhar e legal de se pensar para preparar uma aula, né? Então vamos lá, fazendo um checklist de tudo aquilo que a gente já viu hoje. Então, no modelo híbrido, é fundamental que a gente, primeiro, planeje, né, a partir desses itens que estão aqui. Primeiro, nós temos que considerar o espaço da escola, o equipamento disponível e o perfil dos nossos estudantes. Se eu tenho uma sala mais ativa, mais autônoma, a sala de aula invertida será excelente para trabalhar com eles. Eu sei que se eu jogar qualquer desafio, a maior parte da sala
vai buscar esse conhecimento. Então, a aula se tornará mais dinâmica, né? Então, eu, como professor daquela sala, eu vou saber o que eu posso trabalhar, o que eu não posso trabalhar com ela. Outra coisa legal, oportunizar que o estudante organize o seu tempo, respeitando o processo de aprendizagem de cada um. Também não vou passar uma sala de aula invertida todo dia para o meu aluno, né? Muitos alunos trabalham, outros moram distante da escola, outros não têm acesso à conexão à internet, né? Não tem celular, não tem sinal de celular na casa. Então, como eu conheço a realidade da minha sala, eu saberei, né, a melhor forma de trabalhar com eles. Proporciona ao professor o gerenciamento e aproveitamento do tempo. Certamente, o tempo da sala de aula é dimensionado e sobra mais tempo para os trabalhos em sala. Então, dessa forma, o professor consegue trabalhar melhor um determinado conteúdo. Quando eu jogo a responsabilidade para o meu aluno de buscar o conhecimento, e eu sei que aquele aluno retornará, né, com esse conhecimento adquirido, fica muito mais fácil de eu trabalhar na sala de aula, de eu aprofundar aquele conhecimento na sala de aula. Isso é bem legal. E também auxiliar no desenvolvimento da autonomia do estudante. Como eu falei, né, o estudante ele vai potencializar a construção do conhecimento, né? Também permite o desenvolvimento de atividades criativas que favorecem, né, o crescimento do aluno, né? Então, ele vai se tornar mais criativo, mais colaborativo, se ele vê um colega de sala que está passando por uma determinada dificuldade em algum tema, como ele já adquiriu aquele conhecimento, ele vai conseguir transmitir e trabalhar de forma mais colaborativa dentro da sala de aula também. É um ponto de atenção. Colaboração e personalização são aspectos da educação híbrida que estão em consonância com os aspectos da aprendizagem. Ou seja, personalizar significa que as atividades a serem desenvolvidas devem considerar o que está aprendendo, suas necessidades, dificuldades e evolução. Ou seja, quem será o nosso foco? O nosso aluno. Então, como ela será de forma personalizada para o meu aluno, cada avanço será uma vitória para nós. Como eu falei, se nós pegarmos aquele aluno que está abaixo do básico, tem muita dificuldade de conhecimento, e nós trabalharmos de forma específica com aquele aluno, nós veremos uma evolução constante nele. Citando um exemplo de um aluno que não era meu, mas eu comecei a trabalhar com ele de forma diversificada, né, na escola que eu trabalhava, esse aluno ele não conseguia interpretar textos, ele não conseguia ler, e eu trabalhei com ele o Dragon Learn, né, que é uma plataforma gamificada de matemática, e nessa plataforma nós conseguimos observar que esse aluno, ele conseguiu se desenvolver de forma muito, muito, muito avançada, né? E o conhecimento dele estava indo além da sala de aula. Então, na sala de aula, ele não conseguia prestar atenção, ele não conseguia se concentrar, mas a partir do momento que ele sentava na frente do computador e começava a analisar a imagem, né, das atividades, ele conseguia solucionar aqueles problemas sem ler o conteúdo, né? E normalmente eram em duplas. Quem estava com ele lia a atividade com ele, a situação, o problema, ele conseguia resolver. Isso foi muito legal. Era um aluno do 6º para o 7º ano e ele conseguiu passar por todas as atividades do 6º, do 7º estava já nas habilidades do 8º ano. Isso foi muito legal, né? Ver essa evolução desse aluno que na sala de aula ele não conseguia acompanhar o professor e acompanhar a turma que ele estava. Bom, vocês têm um mão na massa agora na sala, na escola, quer dizer, e já está em mãos da coordenadora e ela vai passar para vocês esse mão na massa, onde vocês vão escolher o componente da base e um dos mapas, e também vocês vão fazer as competências de matemática, né, de ciência da natureza e de linguagens, tá? Então, a coordenadora está com todo esse material aí na escola com vocês e ela vai trabalhar com vocês a partir de agora. Eu quero agradecer a participação de vocês nesse momento aqui comigo, né? E qualquer dúvida, pessoal, podem entrar em contato conosco. Eu estou aqui para auxiliá-los em todo esse processo, certo? E agora é com você aí na escola, com o coordenador. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá certo? Muito obrigado pela atenção de cada um. E nós encerramos aqui. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.